Olá pessoal, estamos começando mais um programa Personalidades, programa esse que traz para você os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas e, claro, falando em referência e benefício, estou aqui com o Dr. Vanderlei, cardiologista de renome de todo o nosso país, que vai bater um papo, falar de medicina, de política, enfim, muita coisa boa, até porque faz parte da executiva do MDB e esse ano é um ano eleitoral. Mas antes de tocar em todos esses assuntos, eu quero dar boas-vindas, doutor Vanderlei, a sua pessoa aqui no nosso programa Personalidades, em nome de todos nós que fazemos, né, o nosso programa, perguntando quem é José Vanderlei Neto. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é uma alegria muito grande estar nesse espaço importante do Cada Minuto, em parceria com a Band, e estar com você, né, que é um amigo de longa data, né? O José Vanderlei Neto é um alagoano de Cacimbinhas, nasci na zona rural de Cacimbinhas, quando Cacimbinhas era um povoado de Palmeira dos Índios. Que coisa maravilhosa! Fui alfabetizado lá na zona rural, depois fui para o povoado, e do povoado você tinha que sair. Então eu fui parar em Palmeira dos Índios, que era a sede do município, no Colégio Pio XII, que era um colégio de padres holandeses. E esse colégio foi fundamental para a formação da minha personalidade, dos meus ideais, né? E ele me preparou para a vida. Eu sempre digo que qualquer coisa que eu fosse escolher fazer na vida, eu ia conseguir fazer, e fazer bem, em função da educação que eu tive nesse colégio de padres holandeses. Que história fantástica, doutor Vanderlei. Aí eu perguntaria, o senhor indo para essa escola, a medicina começa a inserir no coração do doutor Vanderlei a partir de quando? Olha, o colégio, ele dava pouca informação de conteúdo, mas formava a cabeça da gente. E você ia fazendo o ginásio, né? Depois você fazia o científico, né? E meu pai, eu realmente não sabia o que eu ia fazer, não tinha vocação para nada. A primeira coisa que me atraiu foi a área de comunicação, porque o colégio tinha teatro, tinha jornal, e a gente participava de tudo, e eu achava aquilo muito interessante, lidava com as pessoas, né? Quando foi chegando no terceiro ano científico, meu pai me chamou: e o que é que você vai fazer da vida? Eu falei para ele que não sabia o que fazer. Aí ele que sugeriu: por que você não faz medicina? Cacimbinhas não tem médico, Palmeiras tem poucos médicos. Aí eu falei, bom, aceitei a ideia dele, né? Aceitei a ideia dele sem ter nenhuma ideia do que seria médico, porque a gente nem tinha médico lá em Cacimbinhas, né? Que coisa fantástica! E aí falei para ele que tinha que vir para Maceió um ano antes, né, para terminar o científico aqui e me preparar para o vestibular, ver como é que era, como era que tinha que estudar, né? Então isso o colégio me ensinou a me preparar. E vim para cá morar na casa de uma tia minha, ali na rua Sargento Jaime, em frente ao cemitério, né? Depois meu pai comprou uma casa em frente à Faculdade de Medicina, ali na famosa praça da faculdade, e o fato é que eu me preparei para o vestibular e passei. Com 17 anos eu estava na Faculdade de Medicina na Universidade Federal de Alagoas, né? Eu não imaginava que ia passar, mas eu cumpri todos os ritos, né, para que eu me credenciasse a ser um dos aprovados, né? Lembro que na época não tinha comunicação nenhuma, né, telefone, né? E eu passei de vestibular, na época raspavam a cabeça da gente, era verdade, uma boia, só cheguei uma semana depois em Cacimbinhas, né? Aí era o primeiro candidato a médico da cidade, a cidade quase que inteira me recebeu com festa. A cidade não, o povoado, né? Que coisa, que história bonita, doutor Vanderlei. Fizeram uma festa e tinha umas promessas para pagar, mas eu consegui pagar, outras não. Um era para ir no Juazeiro, né? E aí é muito longe, né? Na época tudo era longe, eu não consegui. Aí foi assim que eu entrei na faculdade, né? Os 2 primeiros anos foram muito difíceis. Eu pensei até em deixar o curso, né? Porque você não lidava com doente, né? E
Era anatomia, fisiologia, era muita coisa de laboratório, muito fechada, os professores não me fascinavam, né? Mas no terceiro ano de medicina, a gente entrava no curso, no ciclo profissional, né? E aí quando eu comecei a lidar com o doente, eu falei, bom, esse é o... Ali você, o senhor já se viu, né, um sacerdote da medicina. A Santa Casa era o hospital escola, né, da Universidade Federal de Alagoas. Era a época, não tinha o sistema único de saúde, era a época dos indigentes, né? As pessoas que tinham carteira assinada, elas tinham o INPS, né? Elas eram protegidas do ponto de vista de assistência médica hospitalar. Os outros não, ou eram os hospitais públicos ou hospitais filantrópicos. E a Santa Casa era o núcleo de combate ao câncer aqui em Alagoas. Então era uma época muito generosa, as freiras que tomavam conta do hospital. Então foi um período extraordinário da minha vida, né? Eu sempre gostei de trabalhar em grupo, né? Então a gente foi identificando como melhorar o hospital. Lembro que era uma época que tinha muita varizes de esôfago por cistosomose. E tem uma cirurgia clássica que fazia era tirar o baço dessas pessoas, né, que crescia muito, né, e tratar as varizes de esôfago. Porque esses eram doentes que às vezes sangravam à noite e quando chegava de manhã o doente estava morto, quando o cirurgião voltava. Então tinha um grupo de alunos, o hospital de emergência, a unidade de emergência do estado era ali onde é o 24 horas hoje, né? E tinha um grupo de estudantes fantástico, né, da minha turma, e nós resolvemos dar a sugestão, né, para o Dr. Euclides Ferreira, que é um grande cirurgião, humanista, esse cara foi que me ensinou a ser médico, né, de que se ele arranjasse uma enfermaria específica, o hospital era enorme ainda hoje, né, mas na época tinham 600 camas. Se ele arranjasse uma enfermaria específica, nós ficávamos de plantão, né? Porque tinha os drenos que denunciavam se tivesse sangramento, e aí a gente tinha tempo de ligar para a casa do cirurgião e o cirurgião voltar, reintervir e salvar o doente. Então foi uma UTI, né? Não se falava em UTI aqui em Maceió, né? Foi a primeira UTI, né? E eram os estudantes de medicina que a gente dava plantão. Então esses doentes mais graves a gente ficava lá, porque se pudesse fazer alguma coisa pelos doentes, nós mesmos fazíamos, ou a gente chamava o cirurgião responsável que vinha ao hospital para poder ajudar. Uma das coisas que, diante de tudo que o senhor está relatando aqui para todos nós, né, é a forma humanizada que o senhor trata cada paciente, independente das suas condições financeiras. O senhor, esse ano, completa 50 anos da medicina. Eu digo sempre que é um sacerdócio, né, como ser um vigário, como ser um padre, enfim. Eu digo que a paixão que o senhor move pelo que o senhor faz contagia todos que o cercam. Isso aí eu falo porque eu convivo, né, um pouco com o senhor, conheço o suficiente para falar o que eu estou dizendo. E aí duas coisas que eu queria perguntar numa só pergunta. Primeiro, onde veio a paixão pela cardiologia? E de que forma o senhor consegue estender esse amor e esse carinho aos mais necessitados, independente de classe social? Bom, a paixão pela cardiologia não é pela cardiologia, é pelo ser humano, né? Pelos pacientes, né? Muito bem. Eu fui bater na cardiologia, vou contar a história por acaso, né? Em qualquer lugar que eu fosse, eu ia ter esse compromisso, né, com todas as pessoas. Parabéns. Independente de classe social, econômica ou o que for, né? Quando eu terminei a faculdade, eu quase que morava no hospital, né? Porque tinha um alojamentozinho lá que a gente, às vezes, passava 2, 3 dias no hospital, não ia em casa, né? E o Dr. João Firman, que era o diretor-geral da Santa Casa, ele veio, me chamou e disse: você não quer fazer cirurgia de câncer? Porque nós somos a referência de câncer aqui no estado, né? E nós temos muita dificuldade, os cirurgiões não são treinados para operar câncer, né? Aí eu imaginei que era bem confortável, porque como eu não sabia o que fazer quando eu estava terminando o colégio, eu também não sabia o que fazer quando eu estava terminando a faculdade, né? Só sabia que ia fazer cirurgia.
E aí ele disse, então, olha, você vai se apresentar no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, vou dar uma carta para você, vai lá. E eu fui. E saí aqui de Maceió no dia 15 de dezembro de 73. E para me apresentar lá. Mas quando eu cheguei lá, eu tinha que fazer uma prova. Eu fiz a prova, passei, e depois tinha que fazer uma entrevista. E eu perdi na entrevista. E alguns colegas meus aqui, que tinham terminado aqui, passaram. E eu me achei desmerecido. Mas eu não sei o que deu em mim, que eu não entreguei a carta, né? Uma carta de referência de um núcleo de combate ao câncer que estava ligado lá, era aceite, né? Mas aí eu fiquei aborrecido, né? Me senti injustiçado, liguei para o meu pai, né? Consegui ligar, era uma dificuldade enorme, já tinha telefone. E ele disse, ó, rapaz, você fica por aí, você tem que melhorar, senão você vai ser um médico igual aos outros, né? Aí eu ajudo você e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu combinei com um colega meu de turma, que a gente era parceiro, estudava juntos, ele era filho do presidente do Sindicato dos Estivadores, aí, o Braulio Souza Lessa, que é um grande cirurgião lá em São Paulo. Aí o Braulio ia para São Paulo, acertei com ele que em janeiro a gente se encontraria lá, porque dividia um lugar para morar, né, arranjava um plantão, e eu digo, agora eu vou para o Hospital das Clínicas, que era o templo da cirurgia geral da época, né, que hoje não existe mais, né? E aí eu, nesse inteirinho, descobri que dois amigos meus, né, de faculdade, o Marco Antônio Mota, que era jogador profissional, e o Hélito, estavam no Instituto de Cardiologia. Vou visitar os caras lá, né, passar o tempo. Eu peguei um ônibus, fui para lá e eles disseram, rapaz, o que você está fazendo? Estou desempregado, brinquei, né? Eles disseram, por que você não faz cirurgia de coração? Eu falei, você está louco, rapaz? Desafio danado. Era, que na época a cirurgia era incipiente ainda, né? E o mercado de trabalho era zero. Aí ele, não, rapaz, eu não sei, não, a gente ensina você, vem aqui amanhã. Quando eu cheguei, ele já estava na porta do hospital. Você já foi aceito. Eu falei, puxa vida. Coisa maravilhosa. Aí fui ser apresentado, o meu chefe, que era um dos homens mais importantes do Brasil, o professor José Teixeira, e disse, olha, professor, o senhor está contratando o homem errado. Ele, por quê? Porque eu nunca vi um coração na minha frente. Aí ele disse, vou transformar você num cirurgião. Aí eu tinha 23 anos, né? Ia ficar lugar para morar, os amigos que eu gostava, ainda tinha um dinheirinho, né? Aí eu digo, o que máximo que pode acontecer é para o ano eu sair disso, né? Mas fiquei curioso de... Que história fantástica da sua trajetória. Quando eu entrei na cirurgia cardíaca, era uma linguagem completamente diferente da que eu tinha visto na faculdade. Então aquilo virou uma curiosidade, depois um vício, depois um fascínio. Que coisa! Que aí entra a cardiologia na sua vida, aí, né? Aí entrou a cardiologia que não saiu mais. Aí um ano depois eu já era chefe de mim mesmo. Que maravilha! E fui seduzindo outras pessoas para entrar. E em 3 anos o hospital, que operava 2 vezes por semana, ele operava todo dia, né? Que era uma coisa fantástica para aquela época, né? E aí nós começamos a mexer com a cardiologia do Rio de Janeiro, né? E aí não tinha mais como sair, né? Porque que história fantástica. No congresso seguinte a gente já estava levando o material, apresentando lá todo metido, tudo. Sempre nessa elegância, né? Não, a elegância não era assim, era horrível. Tem uma fotografia, tem uma fotografia que eu rio muito, né? Que eu tinha um paletó listrado e peguei uma calça emprestada, tem que mostrar uma gravata que eu não sei, que era da formatura. E na época não tinha esses apontadores laser, era uma varinha daquela de pescar que você ficava... E eu tirei uma fotografia com a vara aqui do lado. Mas eu me achava bonito, né? Ele falou, como o senhor mesmo retratou, que que transformaria não só... Ele falou primeiro que ele transformaria o senhor, né, num cirurgião, como o senhor mesmo retratou aqui pra gente. Só que o senhor, como sempre... O que eu conheço, sempre indo além da excelência, em 1978 o senhor implantou em Alagoas a primeira UTI, algo maravilhoso e que na época revolucionou a medicina de Alagoas, algo que o senhor vai explicar daqui a pouco, porque diante de tudo que o senhor falou,
a gente precisa brindar com um cafezinho aqui do Hotel Tambaqui. Vamos para um rápido intervalo, bate-papo muito bom, logo logo voltamos já. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás, tudo pra sua reforma e construção, tudo pra deixar perfeita a sua decoração. Venha sonhar com a gente aqui na Carajás. A gente descomplica e você pode muito mais. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Sempre os melhores preços e condições, qualidade, atendimento e super promoções. Televendas, loja, site ou app, tanto faz. Conectados pra sua casa ficar demais. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Pode contar com a Carajás. Estamos de volta com o programa Personalidades, recebendo hoje essa autoridade do coração do alagoano, do Brasil, Dr. Vanderlei, no qual eu tenho um grande respeito. Eu tinha falado antes do nosso intervalo que em 1978, o senhor disse que em 1972, um cardiologista do Rio de Janeiro, né, um médico, disse que ia transformá-lo num grande cirurgião. Só que ele esqueceu que estava falando com uma pessoa audaciosa. E em 1978 o senhor vem em Alagoas e monta a maior novidade, que é a UTI, algo daquela época. Isso já mostra o Dr. Vanderlei audacioso e perspicaz naquilo que ele realmente encontra um desafio e só sossega quando vence, Dr. Vanderlei? Eu não diria audacioso, eu dizia determinado, né? Porque esse grupo que nós formamos lá no hospital, a gente ia de sábado, você imagina no Rio de Janeiro, né, que todo mundo queria ir à praia. Era o dia da gente simular operações em cães, em cachorro. Era o nosso simulador. Ele passava o dia inteiro, né, treinando aquelas técnicas básicas e voltava. O Dr. João Firman, que eu citei no começo, um dia eu estava lá no meu apartamento, ele bateu na porta, era o vice-diretor da Santa Casa, dizendo que o professor Eduardo Jorge, que é um homem admirável, um dos maiores radiologistas do Brasil, que trabalhava na Santa Casa, tinha adquirido um aparelho que filmava o coração, né? E se eu não queria voltar para lá. Aí eu falei, doutor João, doutor Luna, que era o vice, eu estou indo a Maceió daqui um mês, porque o Marco Antônio tinha voltado para cá, era professor da Universidade da Uncisal, né? E tinha organizado um curso e me convidado para dar aula, né? Aí nós viemos, aí eu fui conversar com ele e vi que o aparelho não servia, né? Mas achei que Maceió precisava disso, né? E disse, lá, mas para ter cirurgia cardíaca tem que ter uma UTI. Ele, o que é uma UTI? Ele disse, não, a UTI é um lugar onde a gente concentra os recursos do hospital, tem que ter um monitor, tem que ter isso. E ele foi dizendo que cumpria aquilo, né? Precisa do aparelho de hemodinâmica, ele, vamos comprar. Precisa de uma enfermaria, precisa do material cirúrgico, fui dando uma listazinha e ele se comprometeu. Eu voltei para o Rio e peguei essa turma. Quem quer ir para Maceió? O Rio de Janeiro, ele tinha poucas UTIs, Maceió nenhuma, né? E imagine que 4 malucos desses, eles disseram que vinham comigo. Eu disse, não, nós vamos lá, rapaz, nós vai ser o melhor lugar do mundo. Maceió, nós vamos ser pioneiros, vamos montar uma UTI, vai. E quanto é que a gente vai ganhar? Não se fala em dinheiro. O dinheiro vai aparecer, não se preocupem com isso. E assim, eles vieram, ficaram na casa da minha mãe, aquela casa que meu pai tinha lá na Praça da Faculdade, ele tinha vendido, tinha outra aqui na Epaminondas Gracino, que pertinho de onde a gente está gravando, e eles ficaram lá até começaram a receber algum dinheirinho, né? E o primeiro dinheiro nós compartilhamos o salário que eu tinha de funcionário público federal, que eu tinha feito um concurso, era médico do Hospital da Lagoa, e eu combinei que a gente ia dividir, socializar o dinheiro enquanto
cada um começava. E assim começou. Então a UTI era uma necessidade absoluta, não era para implantar a cirurgia cardíaca, mas para a cidade. Sim. Você imagina que qualquer doente que tivesse uma complicação neurológica, por exemplo, ele não tinha chance de viver. Ele ia para o HGE, para a emergência, e ele simplesmente não era entubado porque não tinha um respirador. Então a nossa UTI, quando começou, era uma UTI geral, logo a gente começou a operar, e um doente por semana, depois 2, a gente foi programando, e depois aquilo ficou congestionado, né, porque, e a gente convenceu o Dr. João a arranjar outro espaço, passamos aquela UTI para os clínicos, né, e aí se criou uma UTI cardíaca, depois uma UTI cardíaca clínica e cirúrgica, e assim foi, né. E nós, logo que chegamos também, montamos um grupo de estudantes. Por exemplo, o professor Edgar, lá, que é o presidente do Hospital Veredas, foi um deles. O doutor Talmi, hoje, que é hoje gente importante, a doutora Rosângela, que foi reitora. E começamos a formar gente, né? Porque a gente dava plantão, operava, aquilo era um trabalho quase que escravo, mas necessário, né? Porque a gente tinha que ter resultado, né? E quando essas pessoas foram treinando, a gente foi deixando essas atividades para concentrar na sala de cirurgia, né? E criamos um conceito novo de trabalhar, né? De que, antes de perguntar quanto é que você vai ganhar, por exemplo, o Dr. João se preocupou, e essa UTI, como é que eu vou pagar vocês? Eu não tenho como pagar. Ele disse, não, vamos fazer o seguinte, vai ver o resultado financeiro, né? Se der prejuízo, a gente divide. Se der lucro, a gente divide. Só que depois o lucro começou a ser muito grande. Aí o João desmanchou aquilo. Né? Aí preferiu pagar a gente. Mas foi uma aventura extraordinária, né? Não digo de coragem, porque quando você é jovem, você é avoado, né? E uma necessidade social extraordinária, porque eu lembro quando eu estava na faculdade, tinha um contemporâneo de faculdade que tinha uma estenose na válvula mitral, que hoje é uma cirurgia muito simples, né? A gente diz que é a cirurgia do residente, daquele que está aprendendo, ele começa por aí, né? E esse camarada estava esperando ser chamado no Hospital das Clínicas para fazer essa cirurgia. Não foi, ele morreu esperando a cirurgia. Então, quando apareceu essa chance, eu me fascinei. Eu digo, ó, se esse rapaz, que era da faculdade, né, que tinha uma pessoa que tinha ligações, era influente, morreu esperando, você imagina o homem de Cacimbinhas, né? E isso era tão desafiador que o meu chefe, o Dr. Milton Becker, um homem que passou anos nos Estados Unidos, ele mandou me chamar para saber se eu estava insatisfeito, né? E depois perguntou se eu estava com a cabeça no lugar. Eu disse, mas por quê? Ele disse, porque eu vi aqui os dados do IBGE, o seu estado é o mais pobre. Distribuição de renda, renda per capita, tudo lá embaixo. Desemprego. Aí eu fiquei esperando, ele disse, mas é o meu lugar, né? Coisa boa. Disse, o senhor não quer ir para lá não também? Aí ele ficou olhando para mim. Não, o senhor continua chefe, aí vai ser mais fácil a gente implantar isso lá. Aí ele ficou, você está falando sério? Estou. Aí ele disse, não, acho que eu não posso ir, porque meus filhos estão na faculdade aqui, mas ele ficou fascinado. Olha, também vai dar tudo que a gente não tem aqui no Rio de Janeiro. Então nós vamos ficar melhor do que a gente está aqui no Rio. Só vamos fracassar se a gente não estiver preparado. Mas a gente estava muito preparado, porque para ajudar a organizar o hospital, nós começamos a participar disso. Por exemplo, hospital público, né? Aí lembro que suspendia a cirurgia porque não tinha sangue. A gente usava muito sangue naquela época, os equipamentos eram muito rudimentares. E não se conseguia sangue até 5 dias, que era um sangue fresco. Aí eu peguei meu fusquinha com o meu compadre aqui de Aracaju, fomos lá no Hemocentro falar com a chefe dos residentes lá. Não adianta falar com a outra cúpula, que é convênio, é papel. Aí ela disse, olha, se vocês vierem pegar aqui, a gente libera, resolvendo o problema do sangue. E não tinha válvula cardíaca. Encerrando praticamente o nosso programa, a última pergunta, o senhor como membro da executiva do MDB, eu perguntaria de que forma o senhor enxerga a pasta da saúde no governo Renan Filho, que é, no caso do seu partido? Olha, esse é o governador
mais brilhante da história de Alagoas. Ele pegou, o Theo deu uma arrumada no Estado, né, mas as circunstâncias e a determinação do governador, claro, fizeram dele um fenômeno entre todos os governadores do país. E a área de saúde, que foi a área que ele olhou com muito carinho nesses últimos 4 anos, teve um avanço espetacular, né? Construção de hospitais, de UPAs, né? Os investimentos que foram feitos na saúde, né? A atuação durante a pandemia, né? Fase do governador e do gestor da saúde, do Alexandre, né? Merece os maiores elogios. Agora, qual é o desafio que se impõe agora? É fazer que, cessada a epidemia de Covid, né? Esses hospitais funcionem adequadamente, né, para atender as outras epidemias. Verdade. As doenças cardiovasculares são epidemia, o câncer são epidemia, então esse desafio vai ficar para frente e eu quero me dedicar a cuidar disso, né, porque cuidando disso a gente está cuidando de todos os alagoanos, mas principalmente aqueles mais humildes. Eu quero, Dr. Vanderlei, em nome de toda a nossa equipe aqui, né, do programa Personalidades, que estão por trás dessa câmara, eu quero agradecer a sua vinda aqui no nosso programa, prestigiando, prestando conta desse grande trabalho que o senhor executa para a sociedade alagoana. Quero que o senhor faça sempre daqui o seu verdadeiro espaço e a sua verdadeira tribuna. Neto, muito obrigado, Neto, pelo convite que você me fez. É uma alegria enorme de compartilhar essa minha vida que já é tão longa, mas eu espero ter mais anos para me dedicar, sobretudo, às pessoas. Eu acho que o maior patrimônio que eu tenho é minha família, né? E os amigos que eu fiz durante a vida. Alguns como você, que não tem ligação com a cardiologia, mas os doentes, eu digo sempre que eles chegam doentes e eles saem amigos. É verdade, isso é muito bom. Isso me torna muito feliz, né, de Deus ter me guiado por esse caminho aí da medicina, da cardiologia e da cirurgia cardíaca. Conte sempre com a gente aqui, o senhor é um homem de bem, pode ter certeza que eu sou o seu fã, como profissional, como cardiologista que o é, tá bom? Pessoal, conversamos com o Dr. Vanderlei, cardiologista de renome, que veio aqui falar um pouco sobre a sua atividade, sobre o homem que o é. Lembrando que esse programa tem o apoio cultural desse hotel maravilhoso, Hotel Tambaqui. Se você vai trazer sua família para Maceió, bota aqui, traga aqui para a família Tambaqui. Não tenho dúvida que você vai gostar. Está inserido na melhor praia aqui da capital alagoana. Lembrando também que a Carajás abraça esse novo conceito de comunicação. Se você vai construir ou reformar, não deixe de ir na Carajás. Certamente, não tenho dúvida, o seu sonho se tornará realidade. Quero lembrar também que se você não acompanha ainda as redes sociais do nosso programa, @Programa de Personalidades, como também maior portal de comunicação do estado, @Portal Cada Minuto. Ou então vem com seu amigo Neto, @Neto Alto, abraçar esse novo jeito de fazer comunicação. Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes. Na direção técnica, meu amigo Maciel Rufino e Alice Vasconcelos. Estamos encerrando mais um programa Personalidades no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal, uma grande semana. Tchau!